Ô pessoal, beleza? Aqui são algumas orientações que vão ajudar a resolver as atividades da aula 5. Pede-se o valor de B, dada a expressão 5 mais 2 cosseno de 30x. Cosseno é de um ângulo, então você tem que saber primeiro o ângulo ali, para depois colocar o valor do cosseno dele. No lugar desse x aqui, nós vamos colocar 2. B é igual a 5 mais 2 cosseno 30 vezes 2. Fazer esse cálculo, B é igual a 5 mais 2 cosseno 30 vezes 2 dá 60. Então, agora nós já sabemos que o cosseno é de 60 graus. O problema foi dado que o cosseno de 60 graus é meio. Só substituir. B é igual a 5 mais 2 cosseno. Como o cosseno de 60 foi dado, a gente pode apagar o cosseno de 60 e colocar vezes cosseno de 60 graus é meio. Multiplica primeiro, sempre multiplicar primeiro. B é igual a 5 mais 2 vezes meio é 1. B é igual a 5 mais 1, 6. Então, o valor dessa expressão envolvendo cosseno é 6. Beleza? Falaremos agora do triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, que mede 90 graus. Os ângulos retos, eles são encontrados nos cantos. Então, por exemplo, aqui tem um ângulo reto, 90 graus. Tá vendo? Se você traçar aqui o outro lado, fica o que é chamado de hipotenusa. Então, de lado, esse lado aqui que fica de frente para o ângulo reto é hipotenusa. Então, o triângulo retângulo, ele tem a hipotenusa e os outros dois lados são chamados catetos. Primeira coisa, qualquer problema, é você separar a hipotenusa. Então, o ângulo reto está aqui, olha, de frente para o ângulo reto, você já circula e chama hipotenusa. Esses outros dois lados são catetos. Então, os catetos 3 e 4. Relações trigonométricas são as relações que a gente tira do triângulo retângulo. Então, a primeira relação que eu vou falar é do seno. Seno de um ângulo, que é cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o ângulo nosso é o alfa, esse ângulo. Esse ângulo é a referência para a resolução dos problemas, nesse caso. Então, tendo o ângulo alfa, o cateto que fica de frente para ele, 3 aqui, é o cateto oposto. Então, ângulo alfa aqui, o 3 é o cateto oposto. 3. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa nós já escrevemos aqui que é 5. Então, se pedir o seno desse ângulo alfa, é só dividir o 3 por 5. 3 dividido por 5, que vai dar 0,6. 3 dividido por 5 dá 0,6. Então, o seno desse ângulo alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. 3 dividido por 5, 0,6. É o seno. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Adjacente é o vizinho. É quem está mais próximo do ângulo. Então, cateto adjacente, nesse caso aqui, é 4 sobre a hipotenusa 5. Então, se você dividir aí 4 dividido por 5, vai dar 0,8. Calculamos o seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa e agora a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, como eu disse, o ângulo alfa está aqui. Quem fica de frente para o ângulo alfa é o cateto oposto. Esse é o cateto oposto, que é 3. Dividido. O cateto adjacente é o 4. Se você dividir aí 3 por 4, vai dar 0,75. Que é a tangente do ângulo alfa. Então, para calcular o seno, o cosseno e a tangente, você tem que ter um ângulo de referência, pode ser esse ângulo aqui, ou pode ser esse aqui em cima, qualquer um dos dois. E usar cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Ok? Primeiro detalhe, fato mais importante, é você separar a hipotenusa, porque os outros dois são catetos. Dúvidas? Pode deixar comentário ou passar uma mensagem. Vamos resolver alguns problemas aqui que fala de relações trigonométricas. Um avião levanta voo formando um ângulo de 30 graus com o Sol. Calcule quantos metros foram percorridos quando estiver a 48 km de altura. Então, vamos simular aqui, olha. Aqui a gente tem o solo. O avião vai decolar. Aqui é como se fosse o avião. Fazer um símbolozinho aqui para o avião, né? Símbolo meio feiozinho aqui com o avião. Toda vez que fala altura, você coloca o ângulo reto. Então, a altura está aqui, ó. Então, aqui já coloca o ângulo reto. Essa palavra altura está relacionada com o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, ó. Um avião levanta voo, formando ângulo 30 graus com o Sol. Então, ele levantou o voo aqui. Então, 30 graus está aqui, ó. Aqui está o 30 graus. Porque ele formou o ângulo com o solo ao levantar o voo. Então, aqui está 30 graus. Calcule quantos metros foram percorridos quando estiver a 48 km de altura. Então, esse 48 km é a altura, tá? Aqui, ó. 48 km. Pediu essa distância que ele percorreu ao chegar nessa altura. Vou chamar ela aqui de x. Essa distância que ele percorreu. Bom, para saber qual relação que você usa, você escreve os nomes aqui. Primeiro. Então, vamos ver aqui, ó. Ângulo reto, de frente para o ângulo reto, é hipotenusa. Hipotenusa. Ângulo de 30 graus. Quem está oposto a ele é 40. 48. Então, aqui é o oposto. Quando você escreve hipotenusa e cateto oposto, você vai ter que usar o seno. Por quê? Seno de um ângulo é igual
ao cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Então, por isso que você tem que escrever esses dados aqui primeiro, para saber o que você vai usar no problema. Nesse caso, ângulo oposto hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto a ele sobre hipotenusa. Todos os problemas já fornecem o valor do seno do ângulo ou do cosseno da tangente. Lá no probleminha da aula 5, já te dá o seno também. De cor, pela tabelinha que eu passei anteriormente, vocês vão ver que o seno de 30 graus é meio. Então, eu estou tirando o seno de 30 graus, porque eu sei o valor dele, estou substituindo. Seno de 30 graus é meio igual. Cateto oposto ao ângulo, 48. Sobre a hipotenusa é x. Então, aqui eu substituí os valores que eu tenho. Seno de 30 graus é meio, igual, cateto oposto é 48, a hipotenusa é x. Nessa igualdade, a gente aplica aquela famosa multiplicação em cruz. 1 vezes x é 1x. 1 aqui não precisa colocar. Igual. 2 vezes 48 é 96. Eu encontrei a resposta. Resposta, no caso, o avião percorreu 96 quilômetros na altura dada. Beleza? Então, esse problema aqui, calcule a altura da árvore. Toda vez que tem a palavra altura, você já pode colocar o ângulo reto. O ângulo reto vem aqui, ó. E está relacionado à palavra altura. Falou em altura, coloca o ângulo reto. Então, vamos ver aqui. Ângulo reto, altura. 30 graus, quem está de frente para ele é o cateto oposto. Quem fica de frente para o ângulo de referência aqui, cateto oposto. Ele está de frente para o ângulo de 30 graus. E esse mais próximo ao ângulo é o cateto adjacente. Cateto adjacente. São 3 fórmulas dadas. O seno trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno trabalha com o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente é a tangente. Então, esse problema aqui, você vai usar a fórmula da tangente. Tangente de 30 graus, porque aqui o ângulo é 30 graus, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a 30 graus, cateto adjacente a 30 graus. A tangente de 30 graus, se você olhar a tabela lá que foi dada, e também é colocada no problema, no caso que eu não coloquei porque é um exemplo, ela é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é x. E o cateto adjacente é 15. Os valores estão ali. Aí agora, tendo valores, multipliquem cruz. 3 vezes x, 3x é igual. Se você multiplicar o 15 pela raiz de 3, como é que é a raiz? O número fica antes. 15 raiz de 3. Está multiplicando, passa dividindo, x é igual
15 raiz de 3 sobre 3. X é igual, aí você só divide o que está antes, ó. Observaram que esse 15 fica antes do radical? 15 dividido por 3, 5 raiz de 3 metros. Geralmente, o problema te dá o valor da raiz de 3 também. Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Aí só você multiplicar os valores. Se o problema tiver com radical, deixa dessa forma. Se te der o valor, você multiplica. Ok? Foi dado o problema. Uma escada está encostada em um muro, formando com esse muro um ângulo de 60 graus. Com a base da escada, uma escada está encostada em um muro, formando com esse muro um ângulo de 60 graus. Como a base da escada está a 3 metros de distância do muro, determina a altura da escada. Então, eu vou colocar aqui um rascunho do desenho da escada e do desenho do muro. Não vou colocar tudo certinho não, porque senão o vídeo fica demorado. Então, considere que aqui seja um muro. Aqui é o muro. E aqui nós vamos fazer como se fosse a escada. Como se fosse a escada. Então, vamos ver o problema de novo. Uma escada está encostada em um muro, formando com este um ângulo de 60 graus. Então, observem que o ângulo de 60 graus, ele é formado a escada com muro. É aqui, ó. Escada, muro. O ângulo é formado entre a escada e o muro. 60 graus aqui. Como a base da escada, né, está a 3 metros da base do muro, então aqui é 3 metros. Determina a altura da escada. Então aqui vai ser X. Determine a altura da escada. Nesse caso aqui é o tamanho da escada. Porque quem vai te dar a altura mesmo é o muro. O muro tem que ficar em pé, né? A escada, nesse caso, ela está inclinada, porque ela formou um ângulo. O ângulo é uma abertura. Então vamos ver aqui. 60 graus. De frente para o ângulo da referência é o cateto oposto. Então aqui é cateto oposto. Na altura do muro, que o muro não pode ficar inclinado, o ângulo reto. De frente para ele é a hipotenusa. Então, observe o seguinte. O problema falou em cateto oposto e hipotenusa. Qual a relação que a gente vai usar? Quem trabalha com cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto a 60 graus sobre hipotenusa. O seno de 60 graus, geralmente é colocado, é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2.
Observe que essa parte que eu escrevi sai fora, como se você apagasse ela e colocasse o valor. Raiz de 3 sobre 2. Igual. Cateto oposto a 60 graus, 3. Sobre a hipotenusa, x. Que pedir a hipotenusa seria a altura da escada, só que ela está inclinada, né? Se a escada estivesse em pé aqui, qual seria a altura dela? Multiplicando em cruz, ó. Lembra que eu falei que esse valor fica antes do radical? Então, raiz de 3 vezes x, coloco o x antes, ó. X raiz de 3, que é igual a 3 vezes 2, 6. Nesse caso, foi dada a raiz de 3 aqui, ó, 1,7. Considere a raiz de 3 1,7. X vezes 1,7 é igual a 6. Está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 6 dividido por 1,7. Lembrando como faz essa divisão. 6 dividido por 1,7. Se aqui tem um algarismo depois da vírgula, eu vou colocar a vírgula com um algarismo aqui, ó. Por quê? Para fazer a divisão de números decimais, você tem que ter depois da vírgula a mesma quantidade de algarismos. Aqui eu tinha 1, então depois dessa vírgula eu coloquei 1. Tendo a mesma quantidade de algarismo, pode cortar a vírgula. Ficou 60 dividido por 17. Testando 4 aqui só para ver. Testando. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Ficou maior. Então 4 aqui não dá. Abaixo para 3. 4 é muito. 3 vezes 7, 21. Com 2. 3 vezes 1, 3 mais 2. 60 menos 51 dá 9. Para continuar a divisão, como aqui está menor, eu coloco 0 e vírgula. Vamos testar aqui, ó. Geralmente eu gosto de testar 9 dividido por 1 dá 9, mas eu não coloco 9, eu baixo para 8. Se 8 for muito, aí a gente desce. 8 vezes 7, 56, vamos 5. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. Ficou muito, então não dá 8. Vamos testar aqui o 6 para ver. Testando 6. Ainda vai ser muito, ó. 6 vezes 7, 42, vamos 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10, 29. Então vai ser o 5. 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 90 menos 85, 5. Então, como aqui pediu a altura, vamos deixar o valor aproximado de 3,5. X é igual a 3,5 metros. Aqui foi um valor aproximado. Ok?